nós vamos dar continuidade aqui ao processo de independência da América Espanhola. Na aula passada eu passei para vocês um texto para vocês terem uma visão geral a respeito desse processo de independência. Hoje eu vou fazer aqui rapidão, só um apanhado geral, né, dos fatores mais importantes. Primeiramente, nós vamos observar esse mapa aqui. Lembra que nós estudamos no ano passado que Portugal e Espanha, a partir do século XV, eles fizeram, ou seja, implantaram o sistema colonial na América, né? Tanto na América do Sul como na América Central. E vocês observaram, ano passado, vocês estudaram que os espanhóis dominaram os astecas, os incas e os maias. Os astecas era aqui, ó, né, onde hoje é o México, né? E aqui na América Central, né, os maias e também uma parte dos astecas. E aqui, nessa parte aqui que é conhecida como a Cordilheira dos Andes, aqui, ó, essa região todinha aqui, morava os incas, né? Aqui, ó. Aqui é chamado Cordilheira dos Andes, aqui é os incas, certo? Só que para administrar esse sistema colonial, para facilitar para eles, o que eles fizeram? Eles dividiram o território em 4 vice-reinos, né? E também cada vice-reino tinha suas capitais, né? Para ficar mais fácil para administrar o território. Então, só para revisar, aqui tinha o vice-reino, né, da Nova Espanha, né? O vice-reino da Nova Granada, o vice-reino do Peru e o vice-reino do Rio da Prata. Então, quer dizer, aqui era a administração deles. E cada vice-reino tinha suas capitais. Olha aqui a capital, a Capitania Geral da Guatemala, a Capitania Geral de Cuba, né? A Capitania Geral da Venezuela e a Capitania Geral do Chile, né? Então, cada vice-reino tinha suas capitanias. Então, eles criaram isso aí como uma forma administrativa que vocês perceberam no ano passado. Só que vocês já revisaram esse ano que esse sistema colonial, por exemplo, é a relação entre metrópole e colônia, né? E o que determinava os direitos da colônia e os direitos da metrópole era o pacto colonial. Então, segundo esse sistema colonial, essa parte aqui nós vamos aprender depois, né? Na próxima semana em diante nós vamos estudar, final do mês em diante, nós vamos estudar que é o processo de independência do Brasil, certo? Só que vocês vão observarem aqui que, por exemplo, segundo esse sistema colonial, a colônia não tinha liberdade de elaborar suas leis, não tinha liberdade de cobrar o seu imposto, não tinha liberdade de determinar o que ela poderia produzir ou não. E outra, os colonizadores, tanto espanhóis como portugueses, ingleses, de modo geral, eles jamais intencionaram, né, desenvolver a colônia. Só que o que ocorre? A partir do século XVIII, esse sistema colonial, né, essas colônias aqui da América, ou o sistema colonial de modo geral, ele vai entrar num processo de decadência, né? Tanto a América Espanhola como o Brasil. Quais são os fatores que vai determinar esses fatores que vão levar a esse processo de crise, né, do sistema colonial, que vai resultar no fracasso dele? Alguns fatores dizem o seguinte, que aqui, por exemplo, na América Espanhola, que nós estamos falando hoje, havia surgido uma elite colonial. E nesse período aqui, eu esqueci de falar para vocês sobre a sociedade, como que era a sociedade nesse período. A sociedade colonial, ela era dividida em 3 grupos principais, 4, mas 3 eram os principais. Aqui, por exemplo, eu não trouxe uma pirâmide social. Acima, no topo da pirâmide social, vamos supor que aqui é a pirâmide social, né, que eu já fiz várias vezes na sala. Aqui no topo estava quem? Os chapetones ou os peninsulares. Quem eram os chapetones? Quem eram os peninsulares? O nome peninsular vem da palavra península, né? Porque a Espanha, ela está situada, assim como Portugal, está situada na Península Ibérica. Então, quando eles viam, por exemplo, aquele espanhol que vinha da Espanha para cá, para
morar na colônia ou administrar na colônia, ele era chamado de peninsular. Falava assim, ô peninsular, vem cá. É um apelido que se dava a eles. Ou então chapetões. Então, revisando. Peninsulares e chapetões são os espanhóis que nasciam na Espanha e vinham para a América. Então, eles ocupavam os maiores cargos que tinha aqui. Eles eram os fiscais da coroa, né? Na realidade, eram os homens da coroa na América. E abaixo deles vinha quem? Abaixo, vamos dizer, eles estavam aqui na pirâmide, aqui acima. E abaixo deles vinham os crioulos, né? A palavra crioulo não quer dizer que eles eram negros, não, né? Crioulo é o apelido que os espanhóis davam àqueles filhos de espanhol que nasciam na América. Então, os filhos de espanhóis que nasciam na América eram chamados de crioulos, tá? Então, o que eram os crioulos? Os filhos dos chapetões e dos peninsulares que nasciam na América. Ou a elite da América, né? Certo? Então, inclusive, aqui no livro de vocês, vem trazendo aqui uma imagem, ó. Uma imagem representando a elite crioula, as mulheres crioulas, né? Que faziam parte da elite. Só que tem uma coisa aqui. Esses crioulos, nessa época aqui na América, não tinha faculdade. Não tinha escola, assim, especializada. Então, o que acontecia? Os filhos, os crioulos, que eram os filhos dos espanhóis que nasciam aqui, quando chegava a época de estudar, eles iam para a Europa. Porque aqui não tinha escola. Só que, igual aconteceu nos Estados Unidos, né? Que vocês viram a independência dos Estados Unidos. Então, eles iam para a Europa. Lá na Europa, vocês já aprenderam que o século XVIII é conhecido como o século das luzes. E houve várias mudanças no século XVIII, várias revoltas no século XVIII. Lembra a Revolução Industrial? Aconteceu no século XVIII. Lembra a Revolução Francesa? Também no século XVIII. A independência dos Estados Unidos? Século XVIII. Então, o século XVIII foi marcado por vários eventos. Agora, o que ocasionou essas revoltas do século XVIII? Foram as ideias iluministas. Lembra que vocês aprenderam sobre as ideias iluministas? Que pregava igualdade entre todos, né? Que pregava que todas as pessoas deveriam ser livres, que teriam direito de escolher suas leis, tinham direito de formar os seus países. Então, o que acontece? Esse jovem crioulo que nascia aqui, filho da elite, dos chapetones, filho dos peninsulares, eles iam para a Europa. Lá eles entravam em contato com essas ideias. E eles chegavam para a América e queriam implantar essas ideias. Lembra que vocês aprenderam na independência dos Estados Unidos a lei do selo? A lei do selo foi criada por quê? Para impedir que jornais, livros com ideias iluministas entrassem no país. Então esses crioulos vinham com essas ideias para cá. Só que aí o que acontece? Esses crioulos começaram a sentir aquele desejo, aquele sentimento de nacionalidade, né? Sentir aquele, por exemplo, agora eles sentiram a necessidade de formar o seu próprio país, de escolher suas próprias leis, de elaborar, de cobrar seus próprios impostos. Mas aí, o que vai acontecer aí? Aí, a colônia, ela vai simplesmente criar um arroxo ou apertar o cinto com relação a isso. Então, citando, quais são os fatores que vai levar à crise do sistema colonial? Primeiro, é a insatisfação para com o pacto colonial, que determinava, obrigava a colônia a se submeter à metrópole. Tá? Então, agora eles estavam insatisfeitos com essa relação da metrópole e a colônia. Segundo fator que você vai observar aqui, nós não estudamos ainda, diz que um dos fatores que vai influenciar aqui é a independência dos Estados Unidos. Um outro fator são duas revoltas que vai acontecer no Brasil, que nós vamos estudar. A Conjuração Mineira e a Conjuração Baiana também vai afetar eles aí. E outra, esses altos funcionários, os crioulos, eles começaram a ocupar certos prestígios, né, na sociedade espanhola. Aí eles começaram a sentir, por exemplo, que agora, de acordo com as leis iluministas, eles deveriam lutar pela liberdade de comércio, né?
Então agora eles queriam ter liberdade de desenvolver o seu próprio comércio. Aí eles passam a fazer o quê? A lutar contra a metrópole. Só que aqui, resumindo, vem no livro de vocês, vem mostrando aqui uns fatores para vocês não esquecer. Quais são os fatores? A opressão espanhola, quer dizer, a metrópole passa a oprimir, né, as colônias. A proibição de montar manufatura, não podia montar uma manufatura nas colônias, que hoje nós chamamos de indústria. Outro fator, tá? Outro bem fator aqui, a discriminação que existia na sociedade aqui, a sociedade espanhola. Então havia muita discriminação, tá? Qual é a discriminação? Por exemplo, quem que ocupava os maiores cargos? Eram os peninsulares ou chapetões, que eram os homens que vinham da Espanha. E os crioulos, na realidade, não. Agora, como eles se sentiram como sendo patriota, eles agora queriam ter a liberdade de desenvolver o comércio deles, tá? Essa liberdade. Outra coisa, que eles estavam insatisfeitos com os privilégios dos chapetões. Eles não queriam que os chapetões continuassem. Só que vai existir várias revoltas nesse período. Em 1808 tem a revolta do México, né? Onde vão observar lá que o México, a princípio, um padre vai liderar o movimento de independência lá. Também vai ter a revolta do Haiti, né? Que vocês viram na aula passada, que vai ser uma revolta que é liderada por um negro, né? E uma coisa que eu acho interessante aqui, que eu observo aqui, que nesse período aqui, um dos homens, um dos maiores líderes que existia, eu não coloquei a foto dele aqui, é o Napoleão Bonaparte. E o jeito desses líderes, tanto o líder lá dos africanos do Haiti, né, que é o Louventure, né? Ele simplesmente, e esse aqui, que é conhecido como um líder da América Espanhola, eles se vestiam praticamente igual Napoleão Bonaparte. Dom Pedro I do Brasil, que vocês vão estudar, também se vestia semelhante a Napoleão Bonaparte. Então, Napoleão Bonaparte, nessa época, ele era conhecido como um líder. Um dos fatores que vai causar a libertação da América Espanhola é justamente Napoleão Bonaparte. Por quê? Porque Napoleão Bonaparte, ele vai ocupar o trono espanhol. E quando ele ocupa o trono espanhol, ele vai nomear quem para o trono espanhol? O irmão dele. Só que o que acontece? Quando ele ocupa o trono espanhol, praticamente ele não se preocupa com as colônias. Aí as colônias passam a se sentir livres, né, até então. Só que vai acontecer o quê? Lá na Espanha, eles vão lutar e vão derrubar a interferência de Napoleão lá, vão tirar o irmão dele do poder. E a partir de então, eles vão adotar uma política de arroxo agora para as colônias, mas aí já vai ser tarde. Outro fator, tem mais 2 fatores que vão influenciar no processo de independência das colônias, que é o quê? A Revolução Industrial. Lembra que vocês aprenderam que com a Revolução Industrial, qual é o país que vai se tornar a maior potência do século XVIII até o século XIX e sucessivamente à frente nós vamos ver? É a Inglaterra. Só que com a ação de Napoleão lá na Europa, vocês aprenderam que Napoleão ele tomou a maior parte dos mercados europeus que pertenciam aos ingleses. Então, já que os ingleses haviam perdido a maior parte dos seus mercados lá na Europa, eles vêm então, né, tentar patrocinar ou apoiar esse processo de independência. Só que eu acho interessante, quando foi para os Estados Unidos se tornar independente, os Estados Unidos lutou pela independência, né? Eles não favoreceram a independência dos Estados Unidos. Mas aqui da América Espanhola, vocês vão observar que os ingleses vão apoiar esse processo de independência. Mas será que é porque serão bonzinhos? Não, porque eles haviam perdido a maior parte dos seus mercados até então. Eles queriam agora conquistar os mercados das colônias. Só que vocês vão observar que nesse processo de luta pela independência da América Espanhola, 2 homens vão se destacar como líderes, né? Olha aqui, ó, o Simão Bolívar, que vocês já estudaram lá no texto que passei para vocês, né? Ele vai ser um grande líder da independência de alguns países, né? Da América do Sul.
ele é um crioulo, né? Faz parte ele é um descendente, filho de espanhol. Só que Simão Bolívar, ele vai criar uma teoria, que é o sonho dele, era criar a Gran Colômbia, onde ele pretendia, né? Ele é conhecido como o libertador da Colômbia, Venezuela, Panamá e o Equador. Aí ele pretendia unir esses 4 países que haviam se tornado independentes e fazer com que ele se tornasse a Gran Colômbia, ou seja, um país só. E quem seria o governante dele? Ele que seria o governante, né? Notou? Agora tem o outro rival dele, está aqui mais abaixo, né? Que era o companheiro de luta, já lutando agora para o outro lado, que é o San Martín. O San Martín, ele em 1816, ele conseguiu a libertação da Argentina. Ele em 1818, ele conseguiu a libertação do Chile, né? Então, quer dizer, o San Martín é o libertador do Chile e da Argentina. E o Simão Bolívar é o libertador da Colômbia, Venezuela, Panamá e o Equador. Certo? E tem um mapa aqui, ó, um livro de você do 8º ano, ele vem mostrando aqui, ó, a rota dos 2 conquistadores. Observa aí, ó, a rota de Simão Bolívar, essa de vermelho, né? São os países que ele dominou. E a rota, no caso verde, é a rota de San Martín, certo? Simão Bolívar, ele de 1821 até 1824, né? E o San Martín, a rota dele vai de 1817 a 1822. São os países, né, que eles vão libertar aí, que mostra aí bem claro na rota, certo? Certinho? Só que mais à frente aqui, você vai observar aqui, numa outra imagem que eu vou colocar para você aqui, o encontro entre os 2 grandes líderes crioulos. Aqui, ó, o encontro entre San Martín e Simão Bolívar, tá? Aí esse encontro aconteceu no Equador, após o processo de independência, em 1822, né? Esses 2 líderes se encontram lá no Equador. Agora, por que eles se encontram no Equador? Porque eles tinham um projeto, eles vão discutir o projeto de independência. O Simão Bolívar, nós já vimos aí que ele tinha um plano da Gran Colômbia, né? Ele queria unificar aqueles países que ele havia libertado. Só que o que acontece? Qual a diferença entre os dois? San Martín, ele defendia que os países independentes da América adotassem a monarquia. Esse era o sonho do San Martín. E fosse governado por príncipes europeus. Ou, na realidade, o que ele quis dizer? Os países iam se tornar independentes, mas governando pelos representantes dos europeus. Tá? Ele acreditava que isso evitaria guerra civil dentro da própria América, porque eles achavam que haveria o processo de independência, mas poderia ter guerra civil entre eles, tá? Então ele achava que isso era um processo, por exemplo, conquistaria a independência, implantaria a monarquia e seria governado por príncipes europeus, ou seja, por espanhóis, né? Ou então, no caso, seria ingleses, né? Mas acontece, o que vai acontecer? Isso aí não deu certo, não, porque cada país, depois da independência, eles passaram a romper, né? Eles passaram a romper, na realidade, com os interesses europeus e cada um dos países se tornaram independentes em vez de monarquia. A monarquia você já sabe que quem manda é o rei. Ao invés de monarquia, o que eles implantaram? A república, né? E a república você sabe que é um presidente que manda. Já o Simão Bolívar, ele propunha o seguinte, ele propunha a independência, que esses países independentes da América se unissem e formassem uma república federativa. Lógico que a república federativa, como ele diz, ele propunha assim, que esses estados que ele havia conquistado, ajudado a conquistar a independência, eles se tornassem estados autônomos, mas, segundo ele, obediente a um só governo. Imagina que seria o governo, era ele. Então, qual a divisão entre os dois? O San Martín pregava a implantação de monarquia que fosse governada por príncipes europeus. E já o Simão Bolívar, ele pregava o seguinte, né?
O que é que ele pregava? Ele dizia o seguinte: os países vão ser independentes, são pequenos estados independentes, mas todos estarão sujeitos a um só governo, né? Vamos dar um exemplo. Eles estão pregando como se fosse a estrutura, no caso que ele está falando aqui, como se fosse a estrutura do Brasil hoje. Vários estados que pode escolher sua lei, seus governos, né? Mas ele que seria o presidente de todos os estados. Agora, será que esse sonho de Simão Bolivar deu certo? Não, tá? Porque aí são o projeto de independência dos dois, são os líderes que ajudaram na independência desses dois. Só que isso aí não deu certo, não, de jeito nenhum. Por quê? Porque cada estado, por exemplo, o Peru mesmo, né? Em 1824, o Peru se torna independente. Já em 1825, a Bolívia se torna independente. E cada qual vão criar os seus próprios projetos políticos e seus próprios governos. Então, o que acontece? Com a independência da América Espanhola, tá? Tentou se implantar a monarquia. Um outro estado que tentou implantar a monarquia depois da independência foi o México. Né? Lá o Padre Hidalgo, né? Ele queria implantar a monarquia. Mas esses estados aí, ó, quando eles se tornaram independentes, eles seguiram a ideologia do iluminismo. Então, o que acontece? Entrou em confronto entre as ideias dele e acabou prevalecendo a república. Né? E a república, você sabe que o governo é igual ao nosso hoje. Só que tem uma coisa, quando eles foram elaborar os governos desses estados aí, os crioulos, a elite crioula, os governantes, quando eles foram organizar a estrutura administrativa desses estados, eles simplesmente, o que eles fizeram? Lembra que vocês viram que as ideias iluministas pregavam igualdade para todos, libertação dos escravos, que uma nação deveria ser livre, não ser dominada por outra? Então, mas só que, na realidade, eles pegaram as ideias iluministas e alguns autores dizem que eles fizeram uma filtragem. Eles filtraram ou peneiraram aquelas ideias iluministas que eram favoráveis aos pobres, né, aos escravos, eles engavetaram, tá? Então, eles adotaram aquelas ideias que eram favoráveis aos interesses deles. E aqui mais abaixo, veja aqui como que ficou a América, né, espanhola após o processo de independência. Ficou assim, ó, ficou livre, a formação de vários estados, vários países, né? Por exemplo, Cuba em 1898 ela conquistou a independência dela, que você vai ver mais à frente. Aí ela vai ter o apoio dos Estados Unidos, né? O Haiti conquistou a independência em 1804. A Venezuela conquistou a sua independência em 1819, né? E aqui vem mostrando o Paraguai, né, em 1811, né? O Uruguai, não sei se nós não estudamos ainda, vocês vão ver mais para frente, em 1828 o Uruguai vai conquistar a sua independência. Mas de todos esses países aqui, sem contar o Brasil, que o Brasil nós vamos estudar a história dele posteriormente, o Uruguai era nosso. Ó. O Uruguai aqui, ele era unido ao Rio Grande do Sul. Ó. Ele fazia parte do Brasil aqui, um pedacinho Uruguai aqui. Só que o que acontece? Nessa época ele tinha o nome de Cisplatina e ele se tornou independente do Brasil em 1828. A Argentina se tornou independente em 1816. Então, resumindo, o que mostra aqui no mapa, ó, esses países, essa parte aqui todinha, como a Cuba aqui, tudo isso aqui, ó, que fazia parte da América Espanhola, ó, que são as fronteiras do Brasil, ó, eles se tornaram países independentes. Quem são eles hoje? O México, Belize, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicarágua, Costa Rica, Equador, Panamá, Bolívia, Chile, Argentina, Paraguai, Uruguai, que era nosso, né, que era a Cisplatina, né, Venezuela e a República Dominicana. Todos eles se tornaram independentes e cada qual passou a ser governado por um presidente e cada qual criou as suas próprias leis conforme eles acharam ser correto. Eu espero que você tenha entendido, né, dessa breve explicação aqui, tá bom?